Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 26. Deus tem uma palavra para a tua vida nesta noite. E agora nós vamos nos assentarmos, ouvirmos. Vamos estar todos ouvidos àquilo que Deus tem para falar. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26. Novamente quero estar pedindo, como eu pedi domingo passado, para que, se possível, nós levantássemos o menos possível para que todos possam receber a palavra e não perdermos o fio da meada, né? Então façam o possível para permanecerem assentados. Só em último caso, uma emergência mesmo, estarmos nos levantando para ir ao banheiro ou beber água. Você pode trazer uma garrafinha d'água, deixar de lado, passar no banheiro antes. E durante a palavra vamos fazer o máximo então de silêncio e atenção, amém? Tema dessa noite: túmulo vazio ou Galileia. Mateus 26, 17 a 32 nos diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: O mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu disseste. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco na casa do reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Senhor, nesta noite, nós adoramos o Teu nome, nós bendizemos a Ti, nós dizemos o quanto Tu és querido para nós, e quanto a Tua presença nos alegra. Sentimos a Tua paz, sentimos a segurança, sentimos a Tua doce presença
e a tua doce voz falando aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Continua falando conosco, como tem falado durante todo esse culto, e que possamos crescer, nos amadurecermos, através da tua palavra, ministrada aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Essas palavras que Jesus pronunciou aos seus discípulos, chamadas também de o discurso do cenáculo, e uma das últimas preleções aos seus discípulos antes de ele ser morto e ressuscitar, trazem para nós um grande consolo, traz para nós uma grande orientação e traz também para nós um alerta. O quanto nós muitas vezes nós não entendemos, ou muitas vezes nós não cremos naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Eu fiz questão de frisar, e vocês repetiram muito bem, que Jesus falou: olha, eu irei, tudo aquilo que está escrito de mim há de acontecer. Quantas vezes o Senhor Jesus falou aos seus discípulos: olha, lembra-se que os profetas, os antigos profetas disseram que convinha que o Cristo morresse, padecesse, mas ao terceiro dia ressuscitasse, todas as coisas aconteceriam conforme os profetas predisseram. Lembra-se? O Senhor Jesus estava sempre alertando e lembrando os seus discípulos. Ele disse: olha, eu vou para Jerusalém, o Filho do Homem há de ser traído, olha, o Filho do Homem vai ser entregue à morte, o Filho do Homem vai estar morrendo numa cruz, mas ao terceiro dia vai ressuscitar, e tudo aquilo que está escrito sobre ele, no livro dos profetas, nos escritos antigos, há de acontecer. E como Jesus falou, aconteceu. Ele foi traído por Judas, foi vendido pelas 30 moedas, ele sofreu, ele morreu na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou exatamente como estava predito. O interessante, acompanhando esse relato bíblico, ou esses relatos bíblicos, em João, capítulo 20, os versículos de 1 a 5, os irmãos podem acompanhar aí na Bíblia, fala do relato sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Ele havia sido morto na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou, e olha só, logo no capítulo 20, no versículo 1, diz que no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, o próprio João, que ele não fala o nome, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo, ou seja, ele mesmo João, saíram e foram ao sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Entre parênteses, tem uma chave. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao... Agora eu pergunto, o que ela foi fazer no sepulcro? Jesus não tinha falado que ele ressuscitaria ao terceiro dia? E que era para eles irem para onde? Para a Galileia. Não tinha caído ainda a ficha ou o crédito do cartão. E Maria Madalena pensou: bom, Jesus morreu, o corpo dele está lá no sepulcro, não deu para fazer os preparativos para o embalsamamento, não deu para levar as especiarias, porque ele morreu na sexta-feira à tarde.
E no início aliás, na sexta-feira, a partir das 18 horas, já começa o sábado para os judeus. Eles não podem fazer nenhuma atividade. Então não deu para fazer nada, mexer com o corpo, jogar as especiarias, arrumá-lo, embalsamá-lo, como eles faziam. E aqui, olha, nós vemos no terceiro dia, Maria Madalena chegando lá, e o que aconteceu? Ela pensou, roubaram o corpo do Senhor Jesus. Olha aí, ó. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Maria tinha entendido o que Jesus havia dito que aconteceria a ele? Não, ela estava ainda no ar. Mas o corpo estava aqui, olha, chamou os outros discípulos, encontraram aí os panos, as faixas, tudo bonitinho como tinha sido colocado. Mas o corpo do Senhor Jesus não estava ali. Aí no fim do texto, no versículo 9, a questão, eles ainda não haviam compreendido que conforme a Escritura era necessário que Jesus o quê? Conforme a Escritura era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Agora eu faço a pergunta, será que assim como aquelas mulheres e aqueles discípulos não entenderam o que Jesus havia dito que ia acontecer, será que nós muitas vezes também não estamos estamos deixando de ouvir ou não estamos entendendo aquilo que Jesus fala para nós? Você entende aquilo que Jesus fala para você? Os discípulos aqui não entenderam. Ele disse, olha, eu vou morrer, é necessário que isso aconteça, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia, e quando chegar o terceiro dia, eu ressuscitar, vocês vão lá para a Galileia, no lugar, no monte onde eu determinei que eu vou estar, e lá nós nos encontraremos. Jesus com certeza tinha ido para lá, e lá não encontrou os seus discípulos, porque eles estavam no lugar errado. Em vez de eles estarem na Galileia, eles estavam no sepulcro vazio. E eu pergunto para você, onde você está? Na Galileia ou no túmulo vazio? O túmulo vazio é para aqueles que não creem que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo, que não existe sepulcro nenhum em lugar algum do planeta que tenha os restos mortais do Filho de Deus. Porque Ele está hoje num corpo ressurreto, num corpo glorificado, Ele está vivo, está presente entre nós, e Ele ouve perfeitamente a oração que lhe fazemos, e Ele quer que nós acreditemos, demos crédito às suas palavras. Tem outro texto interessante ainda, percebendo, João 20, o versículo 11, 12. Os discípulos voltam para casa. Depois Maria ficou à entrada do sepulcro chorando. Ela insistiu, mas não é possível, está dando tudo errado. Além de Jesus morrer, nós ficamos sem Ele, nem o corpo que nós estávamos cuidando, nós podemos vir aqui cuidar. Ela esperava ser consolada por um corpo morto. Agora eu pergunto, o que o corpo morto de Jesus iria fazer para a vida deles? Mas era um consolo. Se pelo menos ela pensou, se pelo menos nós tivéssemos o corpo do Senhor Jesus aqui, para nos consolarmos com Ele, mas não poderia fazer nada, um corpo morto. E ela continuou ali no sepulcro chorando. E enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Ela não estava acreditando ainda. Ela queria ver ali o corpo do Senhor Jesus morto. É interessante. Quando era para eles estarem todos alegres, olha, o corpo do Senhor Jesus não está mais aqui. Aconteceu como Ele falou. Com certeza